Olá, discípulos de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre algo que vem me preocupando. Não preocupando no sentido de ansiedade, porque graças a Deus meu coração não é cheio de ansiedade. Eu confio no Senhor. Mas preocupação com bons motivos. Nosso país, Brasil, está por um fio. A situação está muito perigosa para quem ama uma democracia que nos dá direitos como cidadãos. Agora você pergunta, pastor, você vai começar a falar também sobre a situação política, mas você é pastor, não é seu lugar. Na realidade, não é bem assim. Vamos por partes. Reconheço claramente que a missão da igreja não é política. Jesus deixou isso muito claro, e se você estuda a história da igreja, você verá que nos primeiros séculos a igreja entendia de forma muito nítida, era muito claro para eles que o seu papel não era política e não era estabelecimento de reino ali no momento. Isso é fato. Inclusive o início do declínio do mover de Deus e uma igreja viva e atuante é quando ela começou a se misturar diretamente como política. Então, por um lado, tá certo, né? Não é nosso papel, né, querer entrar e fazer parte do cenário político de uma forma como missão da igreja, não é. Por outro lado, eu lendo o livro de Atos, eu vejo o apóstolo Paulo, que na sua função como pregador do evangelho e apóstolo, ministrando a palavra, às vezes perseguido por pregar a palavra, às vezes querendo abusá-lo de novo por ele ser um homem de Deus, por ele ser um cidadão romano, ele reivindicava seus direitos como cidadão. Ele fez isso múltiplas vezes. Ele chegava e dizia, sou cidadão romano, a lei diz assim, e eu exijo meus direitos. E ele era muito firme nisso, nesse lance de exigir seus direitos. Então, missão da igreja realmente não é fazer política. Missão da igreja é fazer discípulos, crescer o reino de Deus, que não é um reino físico e natural aqui agora, aqui é um reino espiritual. Essa é a missão da igreja. Mas nós somos cidadãos, o Brasil é uma democracia, eu tenho o privilégio de ser um cidadão brasileiro, de carregar um passaporte brasileiro, e aqui é uma democracia. Nós temos uma carta magna chamada Constituição, que nos dá direitos. Esses direitos, inclusive, não foram criados em 1988, data do início dessa Constituição. São direitos tidos como direitos de qualquer sociedade justa, baseada em leis, desde a antiga Grécia para trás. Você verá que eles tinham direitos como cidadãos. Você veja o próprio apóstolo Paulo reivindicando os direitos. Por quê? Porque ele tinha os tais direitos. E fazia efeito, fazia mesmo. Ele uma hora está preparando para ser açoitado e fala, eu sou cidadão romano e você está querendo quebrar meus direitos e me açoitar? Eu nem fui julgado. Não pode. E na realidade o cidadão romano nem podia ser açoitado. Não pode e nem foi julgado de nada, nem criminoso eu sou, porque não teve o que a gente chama de trânsito em julgado. E aí imediatamente, né, comandante falava, desculpa, que isso, para tudo, não põe a mão nele, porque ele é cidadão romano. Então, nós como cidadãos brasileiros temos direitos, que é um conceito que vem durante milênio na realidade. Você vê a Carta Magna na Inglaterra, no ano 1215, é feito quando o povo fala, o rei e os seus barões e a liderança estão abusando dos nossos direitos e nós exigimos nossos direitos como cidadãos. Aí eles fazem uma Carta Magna, né, estabelecendo vários direitos que eles tinham. E engraçado que alguns dos direitos que eles estabeleceram ali, que Paulo reivindica, e séculos antes, na antiga Grécia, nós temos relatos desses direitos, são exatamente os direitos que estão sendo violados agora. Então nós temos uma situação onde temos uma Corte Suprema, nós temos um Congresso que estão simplesmente em conjunto, na maioria das vezes, ignorando os nossos direitos. De diversas formas,
Mas principalmente o que preocupa é que estão tirando nossa voz. Você não pode falar. Se você falar alguma coisa que desagrada a ideologia comunista deles, você é preso, você é calado, né? Hoje a forma de você comunicar, obviamente, são redes sociais, é uma das principais formas, e imediatamente você é calado se você falar contra a lei e, em alguns casos, preso também de forma ilegal e quebrando direitos milenares e direitos claramente estabelecidos na Constituição de 1988. Eu tenho idade que eu estava vivo e acompanhei isso tudo em 1988 e essa Constituição que veio, né? Outra hora falamos de algumas coisas que precisaria mudar legalmente na Constituição, ou chamando uma nova constituinte, ou reformulando de alguma forma dentro da lei. Não chamo em nenhum momento aqui para ilegalidade. Eu não chamo a gente para fazer atos violentos, jamais, sempre pacíficos. Não chamo a gente para atos fora da lei em nenhum momento. O que eu chamo a gente para fazer é igual o apóstolo Paulo fez, de falar, meus direitos são esses e eu exijo. E hoje nossos direitos estão sendo jogados no lixo de uma forma e tem um conluio, obviamente, tem uma coisa montada para literalmente, né, fazer o Brasil virar um país comunista, onde não teremos mais direitos. Eu pessoalmente conheço países comunistas. Eu estive na União Soviética quando era comunista, estava caindo o comunismo, estava no finalzinho, mas toda a estrutura era comunista ainda. E já estive na China comunista e outros países. E é engraçado, são países reprimidos, as pessoas caladas, as pessoas basicamente escravos. São os únicos países em que as guardas de fronteira não têm a arma apontada para impedir alguém de entrar, e sim as armas são apontadas para os cidadãos não escaparem, porque é muito ruim. Nós temos Venezuela, que é o norte. Eu conheço vários venezuelanos preciosos que tiveram que fugir da Venezuela e estão aqui no Brasil porque o comunismo, num país que era para ser um dos mais ricos da face da terra, que tem petróleo que não chega, né? Não tem fim praticamente, e era muito rico, e era para ser muito rico hoje, e as pessoas estão passando fome, tendo de fugir aos centenas de milhares e chegando a milhões já fugindo do país por causa de uma situação que eles fizeram lá, que estão tentando fazer aqui no Brasil, tá? Então assim, eu não vou alongar e falar os vários incidentes nesse vídeo aqui agora que tem acontecido, porque está meio óbvio, mas está claro que nós estamos por um fio. Se nós ficamos quietos, e é uma tendência da gente a ficar na nossa, ficar quieto, não quero, né, drama, problemas, não quero causar nada, fico na minha. Se nós ficamos quietos agora, nós estamos em grande perigo de nos ver sem direitos. Num país comunista, onde você virará um escravo, a economia destruída, nenhum país comunista prospera em cima do comunismo, né? Você vê, não, mas a China prospera. Alguns, mas você vai ver, a maioria daqueles centenas de milhões né, tem 1 bilhão e tralalá de chineses, mas assim, centenas de milhões de chineses vivem na extrema miséria e são praticamente escravos, tá? É muito triste o que acontece por lá, como em Cuba, né? E como eu acabei de citar, Venezuela e outros países assim. Não funciona, eles tiram seus direitos. Então nós precisamos reivindicar justiça, nós precisamos botar os joelhos no chão e orar. E eu quero chamar todo mundo a ir protestar e marchar. É um direito nosso de protestar. Tá? Então, não estamos quebrando a lei. Enquanto você faz de forma pacífica, ordeira, sem violência, não quebra nada, né? Então, procura na sua cidade, onde terá agora no dia 7 de setembro o protesto, onde vão juntar os manifestantes para exigir justiça, exigir nossos direitos que estão sendo roubados e tirados de nós nesse exato instante. Porque se nós não fizermos isso agora,
capaz de em breve não teremos mais direitos nenhum. Então eu clamo o povo brasileiro, todos que me assistirem, né? Vai ter, parece que, 2 grandes manifestações no dia 7 de setembro em São Paulo e Brasília, mas várias outras partes do Brasil terão também. Eu aqui em Curitiba pretendo ir, né, no Centro Cívico, onde terá às 14 horas no dia 7. Eu chamo todo mundo, dos meus amigos, todo mundo que eu conheço aqui, igreja e tudo mais, a gente separar esse dia. Eu sei que é um feriado, mas que maneira melhor de você usar seu feriado? Exigindo e clamando por justiça. Porque a oportunidade da gente pregar o evangelho está sendo tolhido, está sendo roubada, gente. Um pastor, amigo meu há mais de 30 anos, pastor Jorge Linhares, teve que ir responder na justiça por simplesmente declarar um fato bíblico e óbvio, né? E no Brasil inteiro nós estamos vendo coisas assim acontecerem. Então vamos clamar pelo que é correto, vamos exigir nossos direitos, seguindo o bom exemplo do apóstolo Paulo. Não é a missão da igreja, agora eu falo como cidadão dessa nação e te chamo como cidadão dessa nação da gente ir pedir o que é correto, pedir justiça. Vamos lá, eu quero saber suas histórias depois, me conta aí na área de comentários sobre, né, seus planos para dia 7, né? Depois de passar dia 7 também me conta como foi, porque nós juntos vamos fazer nossa voz ser ouvida para continuar a ter a oportunidade de pregar o evangelho no Brasil, vivemos como cidadãos livres e ver Deus fazer grandes coisas em nossa nação.